O Planeta SPM está de volta e hoje estamos conversando sobre literatura infantil com o ilustrador Odilton Moraes. Para participar do programa, envie sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Edilon, como você vê a relação das crianças com a literatura? Então, é que eu venho da ilustração, né? Então, assim, a minha entrada na literatura infantil, ela se deu pela porta da ilustração, daí que eu comecei a escrever. Então, eu acho assim que a ilustração ela entra dentro do livro por dois lugares diferentes, né? Um é como ilustração, né, como aquilo que eu falei um pouco mais tradicional, que é a interpretação de um texto, né? Então, ela passa a fazer parte da literatura como alguém que vai, né, como algo que dentro de uma edição ela ilustra, ela vai traduzindo ou interpretando aquele texto. Agora, a ilustração entra no livro também, né, no livro infantil, por uma coisa que pouca gente conhece, mas no século XIX teve uma coisa que chamava toy book, que é livro-brinquedo, que eram brinquedos, porque os livros, a literatura infantil ela era feita para ser lida para criança. Outra coisa é o livro infantil. Literatura infantil é uma coisa, livro infantil é outra. Então, o livro infantil, na verdade, o primeiro livro infantil se chamava toy book, que era um brinquedo para as crianças manusearem. Era um livro, mas foi pela primeira vez um livro pensado para a criança manusear. Então, quer dizer, esses objetos, livros, brinquedos, eles também tinham imagens, né, e palavras. Então, de certa maneira, a imagem chega também na criança, né, o livro com imagens chega também na criança pelo livro-brinquedo. Então, a literatura infantil tem uma hora que junta essas duas coisas, né? Que tem a imagem que vem da tradução, da interpretação, vem da literatura, e tem a imagem que vem do livro-brinquedo, que é algo que estimula a criança a percorrer o livro, a experimentar o livro, né? A jogar com ele, a pensar, a experimentar a linguagem. Então, de certa maneira, no que diz respeito ao que eu faço como autor, né? Acontece a imagem e a palavra entram juntos na literatura infantil. Para estimular, né? Para estimular, né? Porque, na verdade, são duas formas de leitura, né? É você ler a imagem e você ler a palavra. Então, assim, a criança, na verdade, você pode achar que ela está lendo também, quando ela está vendo imagem. Então, na verdade, aí a gente faz isso o tempo todo, né? A gente, na apreensão do mundo, a gente tem a palavra e tem a imagem, né? Então, são dois universos que não necessariamente se conectam, né? A gente que tem que conectar os dois para entender. E um livro ilustrado também é isso, quer dizer, é um exercício do leitor e está muito ligado ao leitor infantil, né? Por essa questão de ter entrado pelo livro-brinquedo, mas não necessariamente precisaria ser assim. Mas está muito ligado ao leitor infantil por conta disso, quer dizer, ele é um experimento da linguagem, né? Uma experimentação com a linguagem, onde tem duas maneiras de contar. Tá bom. Para falar um pouco mais sobre como as crianças podem entrar em contato com o universo literário, vamos chamar a educadora Renata Brugman pelo Skype. Bom dia, Renata. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigada. Renata, você dá cursos de literatura e ilustração infantil. Como ocorre o estímulo à leitura ao trabalhar a literatura infantil por meio de ilustrações para você? Bom, bom dia, então. Eu dou aula de ilustração de livro para crianças, desde idades muito pequenininhas, desde 2 anos até 9 anos, 10 anos, 12. E eu costumo falar que o ilustrador, como o Odilon já falou aí, ele é um contador de histórias, né? Ele vai usar os desenhos para contar a história pelo tom, do ritmo da leitura que ele vai dar, através das ilustrações, através das texturas, das colagens. E eu mostro esse trabalho para as crianças. Elas têm muitas idades, elas são muito curiosas, né? Então, esse trabalho, a partir do trabalho que ele vai mostrar, de como ele vai mostrar no livro, isso vai sempre vai estimular a criatividade. Eles vão sempre querer mais, saber como termina aquela história, querer pegar um outro livro, né? Então, isso é uma coisa que é muito legal você trabalhar com ilustração. Quando o ilustrador vem na escola, é uma festa,
né? Eles querem contar, eles querem saber mais, eles querem fazer perguntas. Então, é um trabalho muito rico, né? As crianças são muito curiosas. Depois do primeiro, elas sempre querem mais. E, Odilon, pensando no curso que você dá para os adultos e que a Renata dá para crianças, você acredita que estimular a construção de histórias é uma maneira de formar novos leitores? Sim, agora, é que eu acho assim, eu acho que um leitor de imagem não necessariamente é um leitor de palavra. E um leitor de palavra também não necessariamente é um leitor de imagem. Então, é meio discutível, porque muita gente acha que a imagem seria uma espécie de escada, de apoio para ele poder se tornar um leitor de palavras, né? E eu acho que você treinar a imagem, ele vai ser um ótimo apoio para você virar leitor de imagens, não necessariamente de palavras. Eu acho que são dois tipos diferentes. Então, eu acho que tem, inclusive, a imagem sendo usada dentro, né, do aprendizado da palavra, é meio dividido. Tem alguns educadores que acham que isso é péssimo, né? Porque, na verdade, você vai se sustentar onde você pode, né? Então, se a imagem é mais fácil você entender o que está sendo contado pela imagem, para que ele vai prestar atenção na palavra? Sim. Então, isso é discutível. Agora, você pode falar, bom, mas é assim mesmo, quer dizer, você vai jogando com as duas. Então, mas o que eu acho assim, que de certa maneira, uma estimula você pensar a construção da linguagem, não é só da palavra, porque a imagem também é uma linguagem. Então, eu acho que o jogo de uma pode estimular você compreender a linguagem, mas não compreender a palavra e vice-versa também, né? Que são duas linguagens diferentes. Tá bom. Renata, como você vê que a leitura auxilia o desenvolvimento da criatividade nas crianças? Bom, na infância, né, e na adolescência, que as crianças formam esses valores, né, toda essa parte do crescimento deles, né? Então, a literatura infantil e a leitura, a ilustração, ela vai sempre auxiliar esperando para ser desabrochada, né? Esperando para ser mostrada. Então, quando você mostra esse tipo de coisa, quando você mostra os livros, mostra o trabalho do ilustrador, você está cada vez mais incentivando essa criança a pegar um livro como se fosse o seu brinquedo, né? Eu tenho também uma coisa legal para eu usar no meu dia a dia. Eu vou mostrar para minha mãe como é legal o desenho que eu fiz, onde eu mostrei o que eu estava pensando naquela hora, onde eu mostrei o que eu quero falar para o outro, podendo falar tudo na hora que eu estou falando de livro. Não tem um bloqueio. Eu posso mostrar tudo o que eu estou pensando nessa hora, porque no livro pode. Eu posso mostrar uma coisa triste, eu posso mostrar uma coisa alegre, uma coisa que, se você incentivar, se você mostrar, se você der subsídios para a criança trabalhar isso, ela vai te responder, né? Então, assim você mostra, você dá estímulo, você mostra livros. Eu costumo trabalhar com ilustradores que eu gosto e que têm um trabalho significativo sem falar isso para as crianças, sem mostrar essa teoria, né? Você, mostrando a imagem, você consegue passar isso sem que ela saiba que ela está aprendendo. Renata, muito obrigada pela sua participação. No próximo bloco, vamos falar sobre como abordar temas de adultos com as crianças. Voltamos já!